Dois, teste, som. Boa tarde a todos. Pedir desculpa aí, né, que a gente estava resolvendo uma pendência aqui da nossa casa e era de caráter de urgência, né? Se a gente não resolvesse hoje um projeto, a gente ia ficar travado, né, na resolutividade dele. E eu estou dando mais uns 5 minutos que a vereadora Fabiana, né, está na responsabilidade da mãe dela, e ela se colocou, falou para aguardar uns 5 minutos que ela vai estar vindo. Mas se ela não chegar nesse período, a gente dá andamento na reunião. Tá bom?
Uma boa tarde, né, ao público aí que está nos acompanhando pelas redes sociais, ao público que faz presente aqui na nossa Casa Legislativa, a todos os secretariados que se faz presente também aqui. Né, hoje é nossa audiência pública para discussão do projeto de lei orçamentária para exercício de 2026 e projeto de lei do Plano Plurianual de 2026 a 2029. Quero convidar aqui para compor essa mesa, né, o prefeito Paulo Sérgio da Silva, a vereadora Gláucia para compor a mesa também aqui, vereador Donizete, para compor a mesa. Vereador Oander. Então, boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, senhor prefeitos, senhores secretários, servidores da prefeitura, público presente e pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. A Câmara hoje está realizando esta audiência pública com a finalidade de apresentar à comunidade e discutir com o Poder Executivo o projeto de lei do orçamento do município para o ano de 2026, assim como também o projeto de lei do Plano Plurianual de 2026 a 2029. Estes projetos foram elaborados pelo Poder Executivo e apresentados pelo prefeito para análise e aprovação da Câmara. O orçamento é uma programação mais detalhada e específica para o próximo ano de 2026, contendo uma previsão das receitas a serem recebidas pelo município e a distribuição desse valor previsto entre todas as dotações de despesas. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o poder público deve realizar audiências públicas nas fases de elaboração e discussão de 2 projetos de lei, do Plano Plurianual e do Orçamento. A fase de elaboração ocorre no Poder Executivo, na preparação do projeto e antes dele ser apresentado ao Legislativo. E a fase de discussão ocorre na Câmara, antes do projeto ser votado pelos vereadores. Para um melhor aproveitamento desta audiência, nós convidamos, né, onde já foi convidado aqui, né, o senhor prefeito, o contador da prefeitura, os secretários municipais, servidores da prefeitura e o público presente para nós fazermos essa audiência em conjunto aqui na Câmara. Isso porque é o Poder Executivo, como autor dos projetos, que tem as informações e as melhores condições para explanar sobre o conteúdo desses projetos. Nós entendemos que essa é uma forma mais democrática que vai permitir a nós todos, primeiro, ouvirmos as informações do Poder Executivo sobre a sua programação de projetos e programas para o próximo ano, para depois nós fazermos uma discussão desse planejamento junto os vereadores e o público presente. Então, agora vamos pedir ao secretário municipal da administração, senhor José Adriano Pereira dos Santos. José Adriano
Aqui tá Pereira. Ah, tá. José Adriano Pereira dos Reis, me desculpem, para que façam uma explanação sobre a situação financeira do município, a atual e a prevista para 2026 e quais serão as principais prioridades do município para este ano. Na sequência, nós vamos dividir a discussão por áreas e os secretários municipais presentes farão a exposição da programação de projetos e gastos em cada área de atuação do município. Após a explanação de cada área, nós vamos abrir a palavra aos vereadores e aos cidadãos presentes para fazerem comentários e, eventualmente, exporem dúvidas e sugestões de acréscimos ou modificações. Então, passo a palavra agora ao senhor José Adriano, secretário municipal de administração, para fazer uma explanação sobre as perspectivas de arrecadação do município para o próximo ano de 2026 e sobre os critérios que se basearam a elaboração desses 2 projetos. Primeiramente, boa tarde a todos, senhora presidente, né, vereadora Janaína, que preside esta sessão, esta casa. Obrigado pela oportunidade, aos demais vereadores presentes, ao excelentíssimo senhor prefeito também boa tarde, aos secretários, funcionários, né, muito obrigado e boa tarde a todos. Antes de iniciar a explanação, deixar claro que, conforme a presidente colocou, nós vamos estar fazendo uma dinâmica um pouco diferente, tá? Nós reunidos, né, eu juntamente aos secretários, mais a assessoria contábil, nós achamos por bem, até para dinamizar a apresentação, para não ficar uma coisa maçante, eu vou estar fazendo a apresentação de uma forma bem generalizada, né, que fique claro para os presentes e os vereadores aqui, e também estarei colocando ali os valores que foram previstos para cada secretaria, né, não só necessariamente quando a gente pegar o projeto de lei orçamentário para 2026, mas nós temos aí uma previsão para 2027, 28, 29, dentro do projeto de lei do PPA, né, do Plano Plurianual 2026-2029. Então, aqui a gente sabe, assim, a gente já falou em outras ocasiões, que o PPA ele é um planejamento um tanto quanto macro, né? Então, de uma forma bem genérica, bem generalizada, que dá para a gente assim, uma visão de um todo. E o que eu vejo assim, que é bastante interessante e plausível da gente estar discutindo, seria já o orçamento para 2026, que a gente já tem coisas mais, digamos, concretas para serem colocadas, né? E, né, digamos assim, dar continuidade naquilo que vem sendo feito, tá? Então, seguindo aqui a apresentação, a primeira coisa, nós partimos do primeiro projeto, que é o projeto do PPA, tá? 2026-2029, e antes de iniciar qualquer apresentação aqui, eu fiz questão de trazer para nós, a nível de ilustração, vamos dizer assim, um vídeo que ele fala sobre a questão do orçamento brasileiro, mas que serve também para a gente entender como é que funciona o orçamento dentro do município, no caso aqui de São José do Alegre. Então é uma historinha bastante assim elucidativa, que acho que faz com que a gente compreenda a importância de se ter esse planejamento dentro de cada secretaria, tá? A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado,
de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro, ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programa as despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante. Vê se pode. Na Black Friday, além deles darem um desconto insano na assinatura, eles vão dar uma mentoria para todo mundo que assinar. E tá gravando? Bom, agora já era. Mas é isso aí. Assina que isso é loucura pura. Deixa eu localizar aqui agora, gente. Não sou canhoto, não. Todo mundo tem um lugar preferido onde se sente bem e de onde é difícil tirar a pessoa de lá, não é mesmo? Uns preferem a praia, outros o parque, o clube, a escola, o shopping. Mas sabe qual é o lugar preferido do Léo? O quarto dele. É ali que o Léo faz as coisas que mais gosta. Vê TV, ouve música, conversa com os amigos na internet, joga videogame. Ele pode passar horas fazendo isso. Agora, sabe do que o Léo não gosta? Quando falta luz. Bom, então para o Léo não ficar triste, o que precisa ter sempre na casa dele é energia elétrica. Mas ter luz em casa não é uma coisa tão simples quanto parece. É preciso gerar essa energia e fazer com que ela chegue à casa das pessoas. E para isso, o governo precisa fazer grandes investimentos, como a construção de estações de energia, linhas de transmissão e usinas hidrelétricas. A construção de uma hidrelétrica, por exemplo, é uma obra extremamente complexa e cara, que exige, antes de tudo, planejamento. Para grandes investimentos como esse, o governo elabora a cada 4 anos um plano, que é discutido e aprovado como lei pelo Congresso Nacional. Esse plano é chamado de Plano Plurianual, também conhecido como PPA. É o PPA que define para um período de 4 anos as grandes prioridades nacionais e regionais, com metas para cada área de atuação: saúde, educação, saneamento, transportes, energia, entre outras.
Podemos dizer que o PPA é a grande lei de planejamento do país. É ele que faz o vínculo entre o plano estratégico do governo e os orçamentos de cada ano. Mas não são apenas grandes obras que estão no PPA. O governo também inclui no plano os gastos necessários para garantir a oferta permanente de determinados serviços públicos. Por exemplo, no caso da agricultura, o PPA prevê tanto as obras para a construção de armazéns para estoque, como também ações de financiamento e garantia de compra da produção para a distribuição de cestas básicas à população carente. E é importante saber que nem todos os investimentos públicos estão no PPA do governo federal. Há outras ações que ficam a cargo dos estados e municípios. Cada um deles tem suas próprias leis orçamentárias, inclusive seus próprios PPAs. Isso porque cada esfera de governo, federal, estadual ou municipal, tem suas próprias responsabilidades. Por exemplo, entre as ações que cabem aos municípios estão calçamento de ruas, transporte urbano, coleta de lixo, etc. Os estados, por sua vez, são responsáveis, por exemplo, pelo combate aos crimes comuns, reprimidos pela Polícia Militar e investigados pela Polícia Civil. Também formulam e executam políticas em áreas de competência comum com os governos federal e municipais, como educação, saúde e desenvolvimento urbano. Todas essas despesas são executadas com dinheiro recolhido por meio de impostos e contribuições de taxas municipais ou estaduais, de recursos transferidos pelo governo federal e de outras receitas como empréstimos de instituições públicas e privadas. Então, agora você já sabe que para garantir os investimentos para as grandes obras e a oferta permanente de serviços públicos, o país conta com uma lei que é aprovada a cada 4 anos, o Plano Plurianual, também chamado de PPA, e que cada esfera de governo, municipal, estadual e federal, tem suas próprias responsabilidades e, por isso, seus próprios PPAs. No próximo vídeo, vamos ver como é elaborado o PPA. Então, os 2 vídeos foram justamente para dar para a gente a visão, né, qual que é o contexto de cada projeto de lei encaminhado a esta casa, dentre eles o PPA. A gente observa ali no primeiro vídeo mostrando de uma forma bastante macro a nível de Brasil, mas que se assemelha ao município, no caso de São José do Alegre, em proporções menores. Né, a gente finalizou aqui falando a respeito, por exemplo, dos calçamentos, da iluminação pública. Então, tudo isso é previsto ali dentro do plano plurianual, né, da administração, no caso aqui 2026-2029. Tá? É claro, assim como todos os instrumentos de planejamento que a gente já mencionou em outras audiências, a LDO, que estabelece as diretrizes, né, as metas, o orçamento propriamente dito, que aí praticamente a gente estabelece ali as receitas e fixa as despesas, e o PPA, né, de uma forma bastante macro generalizada do planejamento, eles estão previstos, né, numa base legal. Então, é importante salientar aqui que é a Constituição Federal no seu artigo 165, a Lei do Orçamento, que é a 4.320 de 64, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, e, é claro, a Lei Orgânica Municipal, no caso do nosso município aqui também. Está estabelecido a Lei Complementar 101, entre outros artigos. Nós temos aí o artigo 48, que dá o amparo legal para a realização da audiência pública. A transparência será assegurada também pelo mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então, fica claro para a gente que está estabelecido aí nesse artigo que nós estamos cumprindo com essa lei, né, a lei complementar, ao realizarmos aí tanto a audiência pública do orçamento, quanto do PPA, quanto da LDO. E, é claro, faço questão de mencionar aqui, quando a gente realiza a cada quadrimestre, as audiências do cumprimento das metas fiscais também. Então, PPA nada mais é do que o principal instrumento que a gente tem dentro da administração, né, para estabelecer aí as suas diretrizes, objetivos e metas de desenvolvimento do município. E é o plano macro que ajuda, né, serve como base para a gente elaborar tanto a LDO quanto a LOA. E o que é importante?
Por que que hoje a gente se reúne aqui? Né? E eu faço aqui um comentário, abrindo aí um parênteses, que hoje, assim, eu particularmente fico muito contente porque nós temos um público bastante grande aqui participando. Em outras ocasiões, nós tínhamos uma pequena minoria participando da audiência. Eu acho muito importante, embora sejam servidores da prefeitura, mas também são cidadãos, né, que residem em São José do Alegre, que acompanham aí o planejamento da administração para os próximos anos. Tá? Então, como eu falei no início, obrigado pela presença. E assim, qual que é o objetivo nosso hoje de estar aqui? Promover a transparência na gestão pública, ouvir, sim, as necessidades, as prioridades da população, cumprir, né, principalmente aí o que é preconizado na Lei de Responsabilidade Fiscal, e permitir que a comunidade possa contribuir. Então, assim, como que a comunidade pode contribuir? Como que os cidadãos, os munícipes podem contribuir? Ou podem deixar suas sugestões, né, na prefeitura, né, nas secretarias, através de contato com os secretários, ou até mesmo procurar, né, os representantes do Legislativo, que são representantes do povo, para darem as suas sugestões. Né, sugestões essas que serão, né, analisadas, avaliadas e, se for o caso, serem inseridas dentro do planejamento do orçamento para os anos seguintes. Portanto, o PPA, que é o que a gente está no momento falando sobre ele, determina como serão realizadas as obras, o vídeo deixou bem claro para nós, os serviços públicos que contribuirão para a qualidade de vida das pessoas que moram no município. A estrutura e organização do plano plurianual, é importante a gente fazer mencionar, né, que integra aí o presente projeto de lei do PPA 2026-29, primeiro, a previsão de uma receita por categoria econômica e a origem, os programas de gestão, que são os conjuntos orçamentários relacionados a cada gestão, né, atuação governamental ou que seja manutenção, e os programas finalísticos, que estão inseridos aí dentro do PPA, que são os conjuntos das ações que são suficientes para enfrentar os problemas oriundos aí dentro da sociedade. Aí aqui eu fiz também a questão de trazer um exemplo para vocês, porque o PPA, se a gente pegar o projeto de lei, ele é um projeto de lei bastante extenso, certo? Então, assim, se a gente pegar todos os programas e a gente for analisar cada anexo que está lá, a gente vai ficar aqui a tarde inteira analisando cada programa de ação. Então, isso, assim, nós tomamos a liberdade, particularmente eu tomei essa liberdade, de trazer um exemplo para deixar claro para a gente como que é inserido, colocado isso dentro do PPA. Aí eu trouxe aqui o quadro analítico. Está dando um exemplo aqui, o primeiro que aparece aqui está como ação legislativa, mas se eu pegar um outro exemplo mais abaixo aqui, que é, por exemplo, que apareceu aqui, a promoção social, é o programa que faz parte inteiramente da Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós temos aí que é o Fundo Municipal de Assistência Social, que é o órgão, a entidade responsável, Fundo Municipal do Idoso, Fundo Municipal de Habitação. Qual que é o objetivo? É promover ações que garantam a proteção dos direitos dos grupos vulneráveis, efetivando o acesso aos serviços em igualdade a todos os munícipes. Então, isso é um exemplo de um programa dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social hoje, né, que apresenta aí logo abaixo, as ações a serem desenvolvidas. E a partir do momento que você pega o projeto, você tem os anos seguintes, né, 2026, 27, 28 e 29, onde estabelecem aí os valores que foram estabelecidos para cada ação dentro desse programa de promoção social de qualidade. Tá? Então, um exemplo, nós temos aí a reestruturação das unidades de assistência social, que foi estabelecida aí como, por exemplo, 2026, 130 mil, 2027, 140 mil, 2028, 150 mil, 2029, 170 mil. Isso é um exemplo, tá? Então, só para a gente poder exemplificar.
Depois eu falei assim, eu deixo aberto, né, para a gente deixar um espaço aberto para algum questionamento dos vereadores presentes ou da população, do público aqui presente, que possa estar questionando aí os nossos secretários, gestores. Bom, aí só para poder finalizar a questão, nós temos aí os instrumentos de planejamento, como já foi falado, tanto a LDO, a LOA e o PPA, mostrando seus objetivos, que a LOA é propriamente, como o vídeo mostrou, é a execução, pegando o exemplo da partida de futebol, onde a gente tem ali a disputa. A LDO, que é a orientação, mostra ali o caminho a ser seguido para executar com o orçamento, e o PPA, que é o plurianual, que a gente está falando sobre ele aqui, que é objeto de aprovação por esta casa, são as políticas que vão planejar de forma macro, abrangente, as ações a serem executadas dentro do município. Bom, aqui tem esse planejamento da gestão, fiz só uma questão de manter esse slide aqui, que a gente vê que todo o planejamento, PPA, LDO, LOA, ele provém do quê? Principalmente das demandas da população. Das demandas da população, e é claro, em congruência com o planejamento estratégico de governo, quando a administração, né, o executivo faz o seu planejamento dentro do seu plano de governo, da sua proposta de realização para o município, atrelado aí ao planejamento de cada secretaria, ali de capacitação, secretaria de administração, de estrutura. Então, tudo vai sendo de uma forma assim, casada para chegar no instrumento de planejamento que é o PPA ou a lei orçamentária. Porém, e numa outra ocasião eu falei que a gente tem um grande desafio, e aqui eu falo assim, que os secretários eles enfrentam isso diariamente, que é a questão que nós temos um recurso financeiro que é findável, né? Tem um fim o recurso financeiro. Todavia, as demandas não, as demandas são intermináveis. Então a gente sofre um bocado quando você tem um recurso que é finito e se depara com uma demanda que é infinita, tá? Bom, fiz questão de fazer menção ao termo planejamento, que é o processo de estabelecer objetivos e metas, bem como desenvolver aí estratégias para a gente alcançar. Então, quando eu faço a menção sobre a questão dos recursos que são finitos e diante de uma demanda infinita, é preciso que a gente estabeleça aí um planejamento para conseguir realizar as ações. E aí eu faço questão de enfatizar mais uma vez que a nossa equipe hoje ela tem o cuidado para poder estar executando isso com muita expertise quando a gente depara, como assim, a gente tem pouco. Hoje mesmo a gente conversava, né, falávamos sobre a questão, mas o meu orçamento diminuiu. Eu falei, então vamos tentar fazer mais com menos. Né? Então, só que não é tão fácil fazer mais com menos. É muito fácil quando você tem recursos para executar, né, as suas ações, as suas obras, os seus programas, comparado com quando você não tem orçamento. Então, a gente tem então um cuidado para poder conseguir executar aí, em tempo, às vezes, de vacas magras, continuar executando as nossas ações. E aí eu faço questão aqui de tirar o meu chapéu para os nossos secretários, né, a nossa equipe, o pessoal da contabilidade, o pessoal da tesouraria, da licitação, que nos ajuda e muito poder dar continuidade ao propósito de administrar. Bom, finalizando o PPA, quando eu falo para vocês que ele é bem genérico, ele deixa a gente, às vezes, assim, para poder a gente compreender o planejamento, eu acho que é melhor a gente trabalhar, né, de forma específica, no caso aí, já passando para o projeto de lei orçamentário, né, a LOA, o orçamento de 2026, certo? Então, assim, e aí eu no final, antes de terminar, eu vou estar apresentando um pouquinho dos programas do PPA, tá? Então, o orçamento 2026 nada mais é basicamente que a previsão de receita e a fixação de despesa. Então, a gente faz uma previsão, o município vai arrecadar quanto,
Tá, vai arrecadar, a gente vai ver aqui que o orçamento para 2026 foi estabelecido em 34 milhões. Então, nós fizemos uma previsão de uma receita de 34 milhões. Né, no vídeo mostrou claro de onde provém essas receitas, sejam elas dos impostos, da arrecadação do município, que é outro ponto que a gente precisa, talvez até repensar aí, em trabalhar bastante essa questão. A questão das receitas que são oriundas do Estado, da União, através de emendas, às vezes de algum financiamento. Então, as receitas, o que elas são? São recursos recebidos na gestão, originados de todo e qualquer recolhimento financeiro feitos aos cofres públicos, inclusive as transferências recebidas do Estado e da União, como eu falei. Então, previsão, para a gente ter, previsão da receita do PPA 2026-2029. Vocês percebem que a gente não consegue, assim, a gente acaba falando da LOA, mas ao mesmo tempo a gente já entra no PPA do mesmo jeito, porque um depende do outro. Tá? Então, nós fizemos aí a previsão de receita para 2026, 34 milhões. Para 2027, que já está estabelecido dentro do nosso plano plurianual, 37 milhões. Para 2028, 40 milhões. E 2029, 44 milhões. Parece que é, né, um valor assim, mirabolante, né? Mas se a gente for ver a nível de despesas, a gente vê que não é nada. Então, nós temos aí, a nível só de ilustração, né, um gráfico. Orçamento para 2026, nós temos aí 34 milhões, onde 1.380.000 ele está aí, que é destinado para o Legislativo, tá? Para a Câmara Municipal, e 32.620.000 é o orçamento, né, no caso do Executivo. Essa tela, ela só elucida a questão dos valores aí, que no caso finaliza com um total de 34 milhões, dividindo em receitas correntes e receitas de capital, onde eu vou apresentar para vocês agora também aqui, onde eu tenho aqui receitas previstas por categoria econômica em percentual 2026. Então, nós temos aí o que? Receita corrente são 32.300 e receita de capital 2.700.000. E a projeção que foi, né, estabelecido aí para 2026, 2029, nos próximos 4 anos, que a gente colocou ali, o valor das receitas que são, né, projetadas para esse quadriênio, de 155 milhões. E é claro, dentro do orçamento, como eu falei, a gente já faz uma projeção de receita e temos que fixar as despesas. Então, despesas, conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para custear todos os serviços públicos, né, no caso aqui são as nossas despesas correntes, por exemplo, iluminação pública, que no caso a gente paga, água, a questão, por exemplo, folha de pagamento, prestados à sociedade ou para realização de investimento, que são as despesas de capital. Então, para realizar alguma obra, né, uma pavimentação. E aí nós temos, né, atrelado à receita, a despesas previstas no plano plurianual para 2026, no caso 2029, nós temos aí o mesmo valor, 34 milhões de despesas fixadas, no caso previstas para 2026, 37 milhões para 2027, 40 milhões para 2028 e 44 milhões para 2029. Esse quadro é o mesmo, tá? E aí aqui nós temos, por secretaria, por órgão, né, do Executivo, as despesas totais que são previstas aí para o próximo quadriênio, 2026, 27, 28 e 29. Então, nós temos aí, para a Câmara Municipal, em 2026, 1.380.000, 2027, 1.500.000, 2028, 1.650.000, 2029, 1.800.000. Para a Secretaria de Administração, nós temos uma despesa prevista
de 6.760.000 em 2026, 6.940.000 em 2027, 7.505.000 em 2028, 8.190.000 em 2029. A Secretaria de Desenvolvimento Social, nós temos 1.880.000 em 2026, 2.040.000 em 2027, 2.200.000 em 2028, 2.440.000 em 2029. Secretaria de Saúde, tá? A gente vai ver assim que um dos maiores investimentos do município são as duas pastas assim constitucionalmente aí que a gente tem que atender, né, os percentuais que a Constituição nos estabelece, que é a saúde e a educação. Então nós temos aí dentro da saúde previsto para 2026 7.675.000, 2027 9.230.000, 2028 10.020.000, 2029 10.860.000. Já na Secretaria de Educação nós temos 2026, 8.320.000, 2027, 9.080.000, 2028, 9.755.000 e 2029, 10.975.000 reais. Dentro da Secretaria de Cultura e Turismo, nós temos em 2026, né, previsto a despesa de 1.680.000. Em 2027, nós temos uma previsão de 1.500.000, 2028, 1.620.000 e em 2029, 1.780.000. Dentro da Secretaria de Obras, nós temos 2026, 5.280.000, 2027, 5.705.000, 2028, 6.165.000, 2029, 6.765.000. E a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente, nós temos 2026, 1.025.000, em 2027, 1.005.000, 1.005.000 reais, né? 2028, 1.085.000 e 2029, 1.190.000. Totalizando aí aquilo que a gente colocou dentro da receita contra a despesa, 34 milhões em 2026, 37 milhões em 2027, 40 milhões em 2028 e 44 milhões em 2029. Aí eu fiz só a questão de mostrar um gráfico, né, para a gente ver assim, a evolução aí, a despesa prevista por órgãos em 2026. Então nós temos aí, né, que está no topo, aí você vai ver que é a Secretaria de Educação, depois a Secretaria de Saúde, depois a Administração, depois Obras, Desenvolvimento Social, Cultura, a Câmara Municipal e a Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente. Isso aqui é só uma evolução do orçamento, né, de 2026 até 2029. E faço assim, a menção que é importante a gente mostrar aquilo que a gente tem que cumprir, que são aí a questão dos percentuais tanto da saúde quanto da educação. E aí aqui nós temos previstos, fizemos uma previsão para 2026, de um gasto na educação com percentual de 27,15% no gasto com a educação. Então nós temos que uma previsão, a Constituição nos estabelece que a gente tem que gastar 25%, mas nós temos uma previsão de gasto de 27,15%. O Fundeb, que a gente tem estabelecido com 70%, nós temos previsão de gasto de 85,01%. E a mesma coisa com relação à saúde. Nós somos preconizados pela Constituição a aplicar 15% na saúde, mas nós temos uma previsão de gasto de 21,31% na saúde em 2026. E nós temos uma previsão de gasto com pessoal, tá, para 2026 de 47,85%, estabelecendo para nós que a gente está cumprindo aí com os preceitos legais, tá, dentro da administração também. E aí a gente passa assim, algumas ações que são previstas no PPA, uma delas eu dei aquele exemplo lá do quadro da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas aí nós temos
alguns programas que são estabelecidos, né, que é a gestão pública eficiente, promoção social de qualidade, habitação de José do Alegre, a reserva de contingência que está dentro da Secretaria de Administração, que é como se a gente fosse fazer uma reserva para uma eventual situação que possa vir a acontecer. Tá? E, só para elucidar, nós temos alguns eixos temáticos que são estabelecidos dentro do nosso planejamento, que é o desenvolvimento econômico e geração de renda, cultura e turismo, saúde, bem-estar e vida, infraestrutura urbana, mobilidade e segurança, formação, cidadania e inclusão, né, agricultura, no caso é agropecuária e meio ambiente, esporte e lazer, e assistência social também, e assistência aos idosos. Tá? Aqui só tem um exemplo aí, que é o desenvolvimento econômico e geração de renda. São algumas ações previstas para que a gente possa estar realizando dentro dos próximos 4 anos, que é promover a implantação, né, de empresas em São José do Alegre. Já é manter, né, porque a gente já vem falando isso já desde do primeiro ano de governo. Dinamizar a estrutura do uso do distrito industrial para micro e pequenas empresas, incentivando as mesmas com terreno e infraestrutura. Apoiar empresários, estimular o associativismo entre os empresários, construir galpões para as micro e pequenas empresas e criar condições necessárias e buscar investimentos que resultem na geração de emprego e renda. Tá? Esse é um exemplo. Dentro da cultura, nós temos incentivar e apoiar o turismo e a cultura em todos os aspectos, apoiar e incentivar as expressões culturais, resgatar os festejos, ou melhor, nesse caso de resgatar, a gente manter, né, os festejos culturais aí, porque nós já fizemos esse resgate, fortalecer o associativismo, resgatar nossa cultura através da culinária, incentivar e apoiar a realização periódica de exposições de artesanato. Só uma questão de esclarecimento até mesmo, hoje nós tivemos uma reunião com o pessoal do SEBRAE e do SENAR e a Sala Mineira do Empreendedor. Nós estamos firmando uma parceria com o SENAR e o Sindicato Rural de Pedralva, para poder, todo aquele serviço que é feito no sindicato, hoje nós temos esse braço dentro do município, tá? Através da Sala Mineira, que a Maria Vita e a Alessandra, que fazem para nós esse trabalho, e muito bem feito, por sinal, que a gente vai passar a atender os produtores rurais aqui. Então, eles não vão precisar mais ir até o sindicato, né? Só em último caso mesmo, mas nós vamos estar, hoje nós tivemos um treinamento junto com o Caio e a Raquel do sindicato, passando para a gente, né, umas orientações, para que a gente possa estar dando esse suporte aos produtores. Então, nós divulgamos hoje, né, o produtor hoje, o seu Sebastião, a dona Maria, não vai mais precisar ir lá no sindicato. Ele pode estar procurando aqui em São José do Alegre, a Sala Mineira, onde ele vai ser tão bem atendido quanto se fosse no sindicato. E, paralelo a isso, nós estamos aí com a carteirinha do artesão, né? A Camila está ali, da agricultura, e hoje com a Alessandra a gente estava conversando, a gente vai estar conseguindo a carteirinha para os nossos artesãos. Então, nós estamos avançando nesse quesito. Parabéns a todos. Promover em parceria com o SEBRAE cursos profissionalizantes na área de turismo, hotelaria, apoiar e incentivar os talentos de nossa cidade. São alguns exemplos, tá, de ações e programas dentro, né, do plano plurianual, e é claro também que se destrincha dentro do orçamento específico aqui para 2026. Tá? Eu finalizo aqui a minha apresentação. Procurei ser bem assim, sucinto, como eu falei, de uma forma bastante abrangente, né? Porque, como eu falei, dei um exemplo, se a gente pegar, por exemplo, o PPA e for destrinchar programa por programa, a gente vai passar aqui a tarde toda até a noite, vendo cada ação dos programas estabelecidos dentro do projeto. E o orçamento, que é o que mais importa para nós, assim, estudarmos aí para 2026. Tá bom? Obrigado a todos, espero ter atendido. O espaço, então, está aberto, tá? Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma sugestão, alguma proposta, alguma modificação, né, pode ficar à vontade, ou se queira subir aqui em cima também para estar falando.
Não? Senhora presidente, como eu Só falei no minutinho, início, vereador. a gente deixou bem claro, por exemplo, que os nossos secretários estão todos aqui presentes, estão à disposição. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, né, de algum programa específico, né, de alguma ação que, né, a casa queira saber, né, para poder estar esclarecendo, para ser, em caso aprovado, ser inserido aí dentro do projeto que está tramitando aqui na casa. Passo a palavra para o vereador Wander. Boa tarde ao senhor vice-prefeito, prefeito que se faz presente, a presidente, aos demais vereadores, ao público aí que nos assiste pelas redes sociais, ao pessoal que se encontra aqui, né, prestigiando aí essa audiência pública, e principalmente os secretários que se fazem presente aqui. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, porque eu acho que a partir do momento que a gente traz, né, esse planejamento, esse sistema de como está sendo feita a gestão, de como está sendo feito o trabalho, eu acho que é muito legal, porque a gente vê realmente que da implementação, da colocação desses recursos que são vindo para o município. Sabemos que a demanda nossa em alguns setores ela é muito grande, né, inclusive na área de obras, né, que a gente vê que sempre está tendo obras, a parte da saúde, em todos os demais setores também. Eu gostaria de enfatizar a parte, principalmente, né, da agricultura, que é representada aqui pelo Marcos, pela Camila, que a gente vê que é um recurso, ele é muito pouco pelo que a gente precisa fazer para o município, né? Então, assim, dentro da gestão, eu gostaria até de salientar, juntamente ao vice-prefeito, né, para a gente ver essa questão do incentivo, de uma certa forma, maior a essa secretaria. Porque essa secretaria em si, a gente vê que a gente atende os agricultores da região, né? E levando em consideração que nesse período, até o momento, vem sendo feito, a gente percebe, eu tenho acompanhado isso, muitas das vezes eu vou até a secretaria para saber, o desenvolvimento, o corre deles, né? A percepção, a vontade de fazer as coisas acontecer, e às vezes meio que exprimido, né? Pela falta, talvez, dessa questão de finanças. A gente vê a questão também, às vezes, da Secretaria da Cultura, que é muito apertado ali, mas tem que se desdobrar para fazer esse trabalho. Então, assim, eu acho que a gente poderia, né, juntamente com a gestão depois, ver essa questão de buscar algum recurso a mais para essas secretarias, né? Hoje eu vejo muita demanda, por exemplo, da parte da agricultura. Nós estamos trabalhando ali, se não me falha a memória, você pode me corrigir, Marcos, nós temos um trator trabalhando, né? Então, você vê que a dificuldade, muitas das vezes, para atender a parte da agricultura, ela é um pouco complicada. Nós vemos que, às vezes, precisa recorrer à parte da Secretaria de Obras, né, que, às vezes, também utiliza do maquinário para fazer a sua demanda, e, às vezes, tem que deixar para atender a Secretaria da Cultura e vice-versa. Então, eu acho que a gente poderia dar uma verificação, dar uma ênfase maior nesse aspecto, né, para que a gente possa se ajuntar e não deixar esse orçamento um pouco apertado. Principalmente porque, quando se fala em agricultor, quando se fala em cultura, por exemplo, eu estou citando os dois, mas não que as demais secretarias também passam, às vezes, por algumas dificuldades, a gente sabe disso, mas, assim, pelo valor que nós temos, essa secretaria eu vejo que é um pouquinho mais enxugada, né? Então, acho que se veja, assim, esse fato da gente criar algum espaço, algum caminho para, de repente, auxiliar mais. Eu coloco aqui até, né, nós somos em 9 vereadores, acredito eu, né, os demais hoje não estão aqui, mas eu falo por mim, eu me coloco até à disposição aqui, em alguns casos, se quiserem chamar para conversar, porque nós trabalhamos com alguns deputados. Então, assim, dentro dessa ocasião, algumas emendas, às vezes, ela pode ajudar nessa situação, né? Nós temos alguns projetos aí dentro da agricultura para serem desenvolvidos, parte de obras, parte da cultura. Então, nos procurem. Indiferente de, às vezes, colocarmos a gente como oposição, a partir de agora a gente não está nessa situação, porque nós queremos ajudar. E quando nós temos deputados que nos atendem dentro do município, nós estamos abertos a vocês, né? Eu gostaria de parabenizar cada secretaria, porque muitas das vezes eu vou até a secretaria para conversar, a gente faz alguns requerimentos, porque essa é a função da gente de fazer, mas a gente tem acompanhado.
Então, assim, é importante, a gente entende, né, a questão do orçamento, que às vezes fica apertado, né, e acaba que às vezes tira de um, tira do outro, faz aquele remanejamento para atender a situação. A gente vê essa situação, mas assim, eu quero dizer que esses que eu citei agora, em principal, que a gente possa dar um olhar com mais carinho, porque a gente vê, se a gente atende a agricultura bem, o município ganha com isso. Se a gente atende a cultura, a gente valoriza, né, os nossos artesãos, valoriza a nossa questão da cultura. E a questão da saúde, questão das outras, né, secretarias também. Eu citei essas pela questão do valor que foi falado do orçamento. Mas as demais também a gente sabe das demandas que tem e sabe, às vezes, que é um pouco apertado, né? Mas a gente percebe que está sendo feita assim, uma boa distribuição, né? Um bom empenho de todas as secretarias, porque toda vez que a gente procura, a gente tem uma resposta concreta. E isso é legal, isso é bacana, né? Nós tivemos agora recente a oportunidade referente à questão da saúde, a gente foi até o CISMA, né, para estar conhecendo como que funciona. Então a gente vê que muitas das vezes a gente precisa aí de uma mãozinha amiga, né? E eu me coloco aqui novamente, reforço isso aqui, que todos os vereadores aqui do Legislativo, acredito eu, né, tem o seu deputado, então que vocês nos procurem, chame a gente, levanta a mão, porque às vezes a gente não consegue descobrir quem é que está apertado, né? Quem que precisa. E às vezes uma emenda aí de 200 mil, de 100 mil, ela vai ajudar e muito. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, acho que foi uma explanação muito boa, né? Ela redimiu bastante, né? Gostei até do formato aí da apresentação, porque aquela que se estende aos demais, aí às vezes ela toma, a gente fica até um pouco meio que impaciente, mas assim ela foi bem explanada, dá para a gente ter uma visão bem clara. E assim, a gente aqui do Legislativo, e o vereador Wander em particular, me coloca à disposição aí, porque eu acho que se a gente somar, a gente se juntar, a gente vai conseguir um êxito maior, né? E principalmente essas que eu citei. Quero pedir ao Adriano, como secretário também, que depois dá uma verificada, se for o caso, né, de fazer essa reestruturação, de puxar de um ou de outro, para a gente estar salientando isso, porque eu acredito que se a gente chegar nesse conjunto de formação, de trabalhar juntos e somar, né, junto com o Legislativo, e a gente está aberto aqui para poder ajudar. Mas, de antemão, parabéns aí à administração pela explanação, pela transparência, e parabéns aos nossos secretariados aí que estão presentes também e que vêm vindo fazendo um bom trabalho, tá? A gente faz o nosso trabalho aqui, juntamente com vocês, e a gente coloca à disposição. Muito obrigado. Vereador Donizete, quer fazer uso da palavra? Paulo, prefeito, queira falar alguma coisa? Gente, boa tarde a todos. Todos que estão acompanhando pelas redes sociais. Quero agradecer a presidência aqui, em nome da Janaína, agradecer a todos os vereadores. O Adriano também, que veio explanar, nosso secretário de administração, por sinal fez um trabalho bem feito. E quero parabenizar toda a minha equipe, que está trabalhando comigo durante esses 4, entrando 5 anos já, pelo trabalho que vem desenvolvendo dentro do município, que é um trabalho que está tendo um reconhecimento da sociedade, da população. A gente entende que não é fácil. A gente, quando fala de orçamento, acho que toda secretaria está com dificuldade, não só as duas que foram citadas, mas toda secretaria, o orçamento são apertados. A gente conversa com todos os secretários e todos reclamam do orçamento que tem. Então é difícil. Se a gente não conseguir, em nível federal ou a nível estadual, recurso extra, infelizmente é difícil tocar uma prefeitura. Mas a gente tem conseguido, graças a Deus, porque a gente tem bons deputados e a gente tem corrido atrás e tem feito o esforço de manter a cidade no nível que está hoje. Eu quero fazer uma colocação aqui na saúde, que foi, acho que, importantíssimo falar, que a gente fez um levantamento do SUS, não está dentro, mas quero pedir só uma parte para falar, porque eu acho que é importantíssimo para quem está nos acompanhando e ouvindo, porque eu vejo hoje as pessoas fazer fake news e falar quem trouxe a ecologia para Itajubá, que foi fulano, que foi Bertano. Gente, se a gente não se unisse, os nossos municípios, foi feito um levantamento através dos sismos. A gente levantou que a nossa região conseguia ter uma ecologia, e só 5 prefeituras acreditou nesse projeto, que são Pedralva, São José do Alegre, Piranguinho, Itajubá e Maria da Fé. Com isso, a gente levou para o secretário de Estado, que é o Dr. Fábio, que nos recebeu 2, 3 vezes no gabinete dele,
Eu acho que a gente vai ter que fazer até uma homenagem para eles sobre esse projeto que veio para Itajubá, que foi difícil para os municípios. A gente manteve esse hospital durante 5 anos, pagando do bolso desses municípios que estavam presentes, e nem foi citado agora na ecologia em Itajubá. Eu achei uma falta de descaso muito grande com os municípios, que na hora que pegou, não pega ali, foi os municípios que aguentaram. E na hora de fazer fake news para falar quem trouxe, se falar que foi fulano e Bertano, mas quem trouxe, na verdade, foram os municípios. Através, sim, tem a participação do Estado, tem a participação da União. Mas se os municípios não levantassem para fazer esse esforço, não teria ecologia em Itajubá. A ecologia continuaria sendo em Poços de Caldas. Então, eu quero aqui agradecer os 5 municípios que nos ajudaram, inclusive São José do Alegre está junto no meu mandato. Então, desde já agradeço, muito obrigado e parabéns pela explanação, viu, Adriano? Como foi... Posso fazer uma Pode. colocação, presidente? Só aproveitando a fala do vereador ali, eu acho que isso é muito válido dentro do contexto aqui, mencionar que eu acho assim, a gente já falou isso em outras ocasiões, quando a gente fala do quesito das emendas impositivas. Eu acredito que vocês já se reuniram, a gente falou isso em uma ocasião anterior. Eu acho muito válido, de repente, que haja, né, uma junção, né, de ideias aí, de cabeças, para que destine as suas emendas, de repente, né, num montante maior para uma ação, né, do que, às vezes, a gente destinar pequenos valores que acabam, por exemplo, indo para a Secretaria de Agricultura ou para a Secretaria de Assistência Social, né, um valor muito pequeno e que acaba sendo, a gente acaba sendo impedido de estar executando. Então, acho que é um momento, talvez, dentro do próprio orçamento também, de repensar essa questão das emendas impositivas, né, de reunir os valores, né, num montante maior, que a gente possa estar conseguindo fazer um grande feito com a indicação, né, das emendas impositivas para uma execução de uma determinada ação, de uma determinada obra, que seja, ou aquisição de algum equipamento. E acho muito importante também quando a gente fala da parceria com os deputados. Então, acho assim que é importante, hoje nós sabemos da fragilidade que é o nosso orçamento, a gente poder ter, sim, a ajuda, a parceria do Legislativo, junto com os seus deputados, conseguindo trazer recursos através de emendas para atender, seja a saúde, seja a cultura, seja, né, o esporte, não sei, mas que venha, né, somar junto aos recursos do município, porque, como falei para vocês, os recursos, eles são finitos, e as demandas, cada vez, cada dia, cada mês, cada ano que passa, ela se torna maior. E hoje a gente vê isso quando a gente fala a nível de São José do Alegre, quando a gente vê que temos uma crescente demanda, né, populacional até mesmo, e com isso as demandas, sejam de infraestrutura, sejam de serviços prestados com qualidade para os munícipes, acaba acarretando aí a necessidade de mais recursos. Tá? Obrigado, e a todos vocês aí, eu não mencionei no início, o pessoal que acompanha pelas redes sociais, né, obrigado pela participação, por estar prestigiando o nosso trabalho. Como foi já colocado, né, a gente sabe da necessidade, da demanda, né, de cada secretaria, como já foi dito, não é somente uma ou duas secretarias que trabalham com orçamento apertado, né, restrito, mas o nosso papel aqui como vereador, que eu ia colocar, né, o nosso auxílio é esse olhar voltado, né, para essa distribuição das emendas, né, as emendas impositivas. Eu enviei para cada secretaria, né, um ofício solicitando que enviasse para a nossa casa, né, a sua necessidade, para a gente poder estar avaliando aonde seria possível, né, estar ali contribuindo com aquela secretaria. E a gente viu que foi um número baixo de secretarias também que retornou com esse ofício, salvo me engano, acho que foi da Agricultura, a Saúde enviou, não me lembro qual outra secretaria somente que enviou. Então, eu peço também que a Cultura, né, enviou, que envie para a gente conhecer as necessidades,
Porque conforme aqui o Adriano colocou, né, nosso vice-prefeito, não adianta, não vai resolver a gente ficar direcionando as nossas emendas, 5 mil para uma secretaria, 10 mil para outra. A gente tem que tomar consciência, desde que já foi implantado nessas emendas impositivas, a gente já vem querendo que os vereadores tomem essa consciência de junção das emendas impositivas, né? Porque não adianta a gente querer enviar um valor tão baixo que a gente não vai conseguir pagar o incêndio, né? Então, eu acho que nós temos que ser adultos, ter um olhar, né, mais criterioso e realmente sentar, né, enviarmos, analisarmos cada necessidade de cada secretaria e fazer essa junção, enviar realmente para ser atendido de imediato, né, aquela necessidade daquela secretaria. E também, como foi dito aqui, né, o nosso outro meio é através de emendas parlamentares. Então, é muito importante, né, a gente conhece a necessidade, mas nada melhor que cada secretário que está responsável por sua secretaria, né, eu posso enxergar uma necessidade, mas vocês sabem qual é a maior, né, necessidade aonde, na sua secretaria, para estar trazendo aqui para a nossa casa. Né, já para esse ano, né, vários vereadores conseguiram emendas parlamentares, né, e a gente tem trabalhado, né, buscando cada vez mais recursos para o nosso município. E nós não estamos encerrando, por isso ainda não vou fazer o agradecimento, que a gente também vai falar sobre o orçamento, né, do Poder Legislativo para 2026. Mas, se alguém quiser fazer alguma outra colocação, gente, fique à vontade, tá? Orçamento, então, do Poder Legislativo para 2026. Programação do orçamento da Câmara Municipal de 2026 para conhecimento dos vereadores e do público. O total das despesas da Câmara está estimado em 1.380.000, o que significa um repasse mensal de 115 mil. Neste orçamento, estamos prevendo os seguintes projetos e atividades. Desenvolvimentos, atividades administrativas. Abrange a folha de pagamento, diárias, despesas com viagem dos servidores, compras de materiais de consumo, pagamento por serviços de consultoria jurídica, locação de programas de informática, manutenção do portal da Câmara na internet, publicação em jornais de atos oficiais e notícias, manutenção de equipamentos, contas de luz, internet, telefone, entre outros, 869 mil. Desenvolvimento de atividades do Corpo Legislativo. Compreende o apoio e o custeio das atividades desempenhadas pelos vereadores, abrangendo a despesa com pessoal, encargos sociais, diárias, material de consumo, serviços de terceiro, encargos, passagens, indenizações, restituições, cursos de capacitação e outras, 431 mil. Tem também, né, dentro desses 431 mil, despesas correntes indispensáveis à atividade legislativa, que inclui-se ainda a realização de atos oficiais de homenagens, recepções, solenidades, festividades, por meio de gratidão a cidadãos e entidades que tenham prestado relevantes serviços à comunidade local. Projetos especiais de promoção da cidadania, né, que é no valor de 21 mil, para realizar despesas relacionadas aos projetos educativos, Vereador Mirim e Parlamento Jovem, destinado a aproximar o poder legislativo da comunidade escolar, promovendo educação política, cidadã e democrática para estudantes do ensino fundamental e médio. As despesas previstas incluem a contratação de serviços,
aquisição de materiais de consumo e de distribuição gratuita, bem como o custeio de deslocamentos de servidores e de estudantes participantes, com o objetivo de viabilizar as ações necessárias. 24 mil para o Núcleo de Atendimento ao Cidadão. O Núcleo de Atendimento ao Cidadão atua como um canal para facilitação do acesso dos cidadãos a diversos serviços públicos, garantindo acesso ágil e gratuito e diversos serviços de utilidade pública, incluindo emissão da carteira de identidade, título de eleitor e outros atendimentos comuns, além de oferecer orientação, acolhimento e encaminhamento de solicitação, sugestões e reclamações. O NAC tem como objetivo fortalecer o exercício da cidadania, a transparência e a proximidade entre o poder público e os munícipes. R$35 mil para investimento do Legislativo Municipal, assegurar a modernização e adequação da infraestrutura física, tecnológica e operacional da Câmara Municipal por meio de investimento em bens permanentes, obras, instalações e sistemas de tecnologia da informação, totalizando no valor de 1.380.000 todos esses gastos, né? Esse valor previsto. Proposta do Plano Plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029. O objetivo é prover a manutenção e funcionamento da Câmara Municipal e suas atividades. Desenvolvimento de atividades administrativas, metas financeiras para 2026, 869 mil. Meta financeira para 2027, 945 mil. Para 2028, 1.035. Para 2029, 1.125. Desenvolvimento da atividade do Corpo Legislativo, meta financeira para 2026, 431 mil, para 2027, 465 mil, para 2028, 510 mil, para 2029, 555 mil. Projetos especiais de promoção da cidadania, meta financeira para 2026, 21 mil, para 2027, 23 mil, para 2028, 25 mil, para 2029, 27 mil. Núcleo de Atendimento ao Cidadão, que é o NAC, meta financeira para 2026, 24 mil, para 2027, 27 mil, para 2028, 30 mil, para 2029, 33 mil. Investimento do Legislativo Municipal, metas financeiras para 2026, 35 mil, para 2027, 40 mil, para 2028, 50 mil, para 2029, 60 mil. Valor total geral do programa de 1.380.000 para 2026, para 2027, 1,5 milhão, para 2028, 1.650.000, para 2029, 1.800.000. Então, esse aqui, né, é o orçamento, né, do Legislativo para 2026.
alguém, né, mais queira colocar alguma coisa? Então, eu quero aqui, né, em nome da nossa casa aqui legislativa, agradecer, né, primeiramente ao pessoal que nos acompanha aí pelas redes sociais, né, aos nobres vereadores que se faz aqui presente, né, outros vereadores não puderam estar presentes devido, né, ao trabalho, e ao senhor prefeito, ao secretário aí da administração, senhor José Adriano, pela excelente, né, explanação, né, que foi de uma forma bem dinâmica, né, dessa vez. E todos, né, agradecer aí a todos os secretariados que se faz presente aqui, pelo seu brilhante trabalho, que eu sempre digo, né, a administração Paulo Adriano, né, tem eles ali à frente, mas ao lado deles está toda essa sua equipe aí, né, que vem dando uma excelente contribuição para o desenvolvimento e crescimento do nosso município. Muito obrigada a todos pelo trabalho, pelo talento, pelo empenho, por total dedicação que a gente vê de cada secretário, de cada funcionário também, né, que não é só os secretariados, mas nós temos, né, todo o trabalho ali dentro da prefeitura, desde o braçal até chegar aí na parte da administração. A gente só tem que parabenizar e agradecer. Muito obrigada a todos, né? E declaro encerrada, então, a nossa reunião.